Primeiro, eu quero que você entenda que Jesus, aqui ele estava em Jericó, mas ele já tinha feito algumas coisas ali, e ele estava de saída. Então, saindo de Jericó, Jesus e uma grande multidão. Havia ali pelo caminho um homem cego. Nós sabemos a dificuldade que uma pessoa sem a visão tem. É algo realmente difícil, é algo que a gente fica admirado com as pessoas que têm que viver e sobreviver e tentar levar uma vida o mais normal possível. É uma coisa que quem não passa não consegue às vezes se imaginar em tal situação. Sim ou não? E nós vemos quantas pessoas sofrem, mas naquela época era muito mais difícil. Naquela época havia todo um contexto, quando a pessoa tinha uma enfermidade dessa, talvez havia ali uma situação de pecado, de maldição, ela não havia INSS, não havia programas para amparar essa pessoa, e o que nós ouvimos aqui pelo relato bíblico, dá para entender que a vida dele não era muito fácil. Por quê? Porque ele estava assentado à beira do caminho, fazendo o quê? Pedindo esmolas. Talvez um dia ele ganhava alguma coisa, talvez um dia ele tinha uns trocados, talvez ele algum dia tinha dinheiro para tomar um pingado, talvez algum dia tinha dinheiro para comprar um Armitex, mas talvez há dias que ele não tinha tanta sorte. Com certeza, a vida deste homem era muito difícil. Era uma vida de incertezas. Era uma vida, a Bíblia não menciona aqui, mas dá para imaginar que com certeza, ou provavelmente, uma vez que estamos imaginando, acredito eu, penso eu, talvez ele nem constituiu família. Como é que ele ia manter uma família? Que mulher queria talvez estar com um homem naquela situação? Talvez tivesse, mas estamos aqui imaginando. Então, quantos sonhos, quantos projetos, quanta coisa ele queria realizar, quanta coisa ele queria ser, se tornar, mas o seu problema, a sua dificuldade o impedia. Mas ele mesmo assim foi à luta e ficava lá tentando conseguir uns trocadinhos. E ele ficava aqui na saída da cidade, à beira do caminho, sentado, usando uma capa, imagina um cobertor ali, e ali implorando a ajuda de alguém, implorando a misericórdia de alguém. Só que um dia, Jesus com uma grande multidão, Jesus saindo da cidade, ele estava ali sentado, eu queria que você imaginasse, de repente, ele ouvindo aquele som de várias pessoas passando aquele tropé, aquele movimento de passos, de gente e falação, aumentou de repente ali a quantidade de pessoas passando, e ele ali, embora ele fosse cego, ele não era surdo. Tem muita gente que não é cega, mas para muita coisa, e às vezes para aquilo que diz referência a Deus, se faz de surdo. Sim ou não? Se faz de surdo, fala isso como se não fosse com ela. Mas aquele homem, ele era cego, mas ele não era surdo. E eu acredito que em algum momento ele ouviu menção, algum comentário sobre Jesus. E daí ele viu aquele tropé, aquela movimentação, e ele então pergunta, o que está acontecendo aqui? Qual é a razão dessa movimentação toda? E alguém fala, Jesus está passando por aqui. E eu acredito que Jesus ia à frente e a multidão atrás. Então eu acredito que Jesus já havia passado pela frente dele. E aquela multidão, e ele viu aquilo, Jesus estava se distanciando. Num determinado momento, ele entendendo que Jesus estava passando ali, ele viu ali a oportunidade de mudar a história da vida dele. Então ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porém, o texto bíblico diz que algumas pessoas falaram para ele ficar quieto. Sabe, gente? Mandaram ele calar a boca. Fica quieto, cala a boca, não fala nada. Não incomode o mestre. E é esse ponto que eu quero conversar com vocês. Situações, vozes que tentam impedir uma pessoa de chamar a atenção de Jesus. Que tentam impedir a pessoa de ter o encontro com Deus. Vozes estas que querem mantê-lo sentado
na beira do caminho, vivendo de esmola. E dentre tantas vozes nós poderíamos conversar aqui e pensar, eu quero mencionar 3. Primeiramente, a voz mentirosa, que faz as pessoas acharem que aquilo é engano. Talvez ele ouviu falar de Jesus, ouviu falar de milagres de Jesus, como você ouviu testemunhos aqui, relatos. Sabe, talvez alguém ouvindo isso, falar, isso aí não é verdade. Isso aí não é bem assim. Isso aí é para pessoa de cabeça fraca. Isso aí é para quem não tem mente forte. E começa a falar que aquilo é mentira, que aquilo é enganação, e dá 1001 justificativas para dizer que aquilo ali não é possível. Uma segunda voz que nós podemos pontuar aqui é a voz da acusação. Aonde diz assim, olha, isso aí que você está ouvindo que Jesus faz, que Jesus fez, pode ser para todo mundo, menos para você. Isso não é possível para você, porque você é pecador, você fez isso, você fez aquilo, você agiu assim. Olha, você extrapolou os limites, para você não tem mais jeito, para você não há mais sentido. E essas vozes vão vindo. Compreende? Sim ou não? Uma voz tentou parar aquele cego. Qual tipo de voz tem tentado parar as pessoas para que elas não tenham encontro com Jesus, encontro com Deus? Uma terceira voz que eu quero pontuar aqui é a voz da ação da maldade, que vem com pensamentos, falando assim, você não vai conseguir, eu não vou deixar. A tua vida é essa aqui, você nunca será uma pessoa melhor. Você nunca conseguirá mudar os seus hábitos. Você nunca conseguirá ser livre de hábitos, de atitudes, de comportamentos, de pensamentos, de manias, de erros, de pecados, de vícios. E há uma barreira, há uma dificuldade, há um impedimento na vida dessa pessoa. Isso existe, gente. Isso existe. Quando aquele homem ele entendeu que Jesus tinha passado na frente dele, Jesus já estava se distanciando, saindo da cidade, ele toma uma atitude e grita, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E chegou alguém e falou, fica quieto, cala a boca. Não reaja. Fique aí no teu lugar quietinho, vivendo de esmola. O que ele fez? Desculpa, não falo mais nada. Foi isso que ele fez? Não. A Bíblia conta, a palavra de Deus relata, que daí que ele gritou mais alto. Gente, esse texto me motiva demais. Sabe por quê? Ele gritou daí mais alto, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu queria ver a cara das pessoas que mandou ele ficar quieto. Sim ou não? É igual você fala para a criança você está num ambiente, digamos aqui na igreja, ou em algum outro local, né, numa festa, numa cerimônia, e a criança começa a chorar, você fica quieta, daí que ela abre o bico, ou não? Sim ou não? Quem já passou por situação assim? Meu Deus, dá vontade de entrar num buraco, é assim ou não? E ela abre o bico, e assim ele fez. Sabe, em outras palavras, a atitude dele estava falando o seguinte, eu não vou me calar. Dessa vez não. Vocês não vão me impedir. Gente, aqui mostra que esse homem, ele disse não. Não vou me calar. Não vou perder a oportunidade. Meu querido, minha querida, eu quero deixar bem claro isso aqui. Que em muitos momentos da nossa vida, nós temos que dizer não. Em muitos momentos na nossa vida, nós temos que saber falar não. Quando vem situações, problemas, pensamento, vozes, circunstâncias, eu tenho que falar, eu não aceito isso. Eu não quero mais isso para mim. Não vou aceitar. Quando vem problemas, dificuldades, muitas delas, nós temos que falar assim, não é assim, eu vou reagir. Eu vou lutar. Eu não preciso ser a minha vida toda uma pessoa, um dependente químico,
uma pessoa depressiva, uma pessoa enferma, uma pessoa angustiada. Eu posso sim ser algo melhor, eu posso sim ser feliz, e por isso eu não vou me calar. Quem está compreendendo? Eu preciso dizer não, eu preciso reagir. Em muitos momentos da nossa vida nós precisamos, gente, nos revoltar contra essa situação. Nos levantar contra essa situação e falar, não, eu não aceito isso. E aquele homem, então ele se levanta na sua expressão e começa a gritar mais alto, e aqueles que queriam calar a sua voz, acho que foram envergonhados. E Jesus está lá para frente. Daí Jesus ouve a voz dele, porque ele tomou uma atitude em direção a Jesus. E Jesus fala, chame ele aqui. Daí foram lá chamar o ceguinho. Chegaram lá, falaram, ceguinho, Jesus está te chamando. A Bíblia fala, há muitas versões, interpretações, ilustrações, mas eu vou ficar com uma delas. A Bíblia fala que ele tira uma capa. Vamos imaginar aqui um tecido, uma coberta, a qual ele talvez se protegia, se aquecia, ou muitas vezes se fazia de coitadinho. Compreende a imagem aqui, sim ou não? Vou pôr aqui uma cobertinha e ficar ali de coitadinho, só com a carinha do lado de fora. E ele tira aquela capa, ele dá um salto. Gente, às vezes as atitudes desse homem ensinam muita coisa. Ele dá um salto e vai até Jesus. Sabe, o tirar essa capa pode, entre tantos outros significados, a gente tirar a desculpa, a aparência de coitado, aquela questão de ser vítima. Olha, nós não somos vítimas. Não podemos nos posicionar diante de Deus como vítima da situação. Se não somos ocupados, 100%, mas algumas coisas aconteceram porque nós não nos posicionamos. E aquele homem vai até Jesus, e Jesus olha para ele e faz uma pergunta interessante. O que queres que eu te faça? O que você quer que Deus te faça? Você tem que ter em mente o que você quer, o que você precisa, o que você necessita. Porque aquele homem podia dar tantas respostas, podia falar assim, eu quero um 10. Sim ou não? Olha, eu quero aí um 50. Me dá um café da tarde. Podia ter pedido tantas coisas. Mas ele falou, eu quero voltar a ver. Quando ele fala, gente, eu quero voltar a ver, ele não está falando só voltar a ver. Sabe o que ele está falando além do mais? Ele está falando assim, eu quero os meus sonhos de volta. Quem está pegando aí? Eu quero os meus sonhos de volta. Eu quero ter a oportunidade de constituir família. Eu quero ter a oportunidade de ter filhos e ver os meus filhos. Eu quero resgatar a minha dignidade de volta. Eu quero resgatar a alegria de volta. Eu quero produzir, eu quero trabalhar, eu quero ter uma vida normal. Ele fala algo, ele expressa aquilo que ele quer. Então Jesus, vendo a atitude dele, Jesus diz, vá, a tua fé o curou. E a Bíblia diz aqui, imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Gente, observe aqui, no início do texto a Bíblia diz que este homem estava, vamos recapitular, ele era cego, estava sentado à beira, pedindo esmolas. Quando ele teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus, tudo isso mudou. Gente, é essa fé que muda a vida de pessoas. É essa fé quando eu vou a Jesus, com essa fé, com essa determinação, com essa disposição, ela muda vidas, muda circunstâncias. E ele vai lá, recebe a graça dele, mas ele não volta mais. Ele podia falar, glória a Deus, estou vendo, que maravilha. Bem, onde é que está o meu cobertorzinho? Onde é que está a minha capa? Onde é que era o meu ponto aqui?
Podia voltar ele e sentar lá de volta, porque afinal tinha uma fonte de renda, ele já tinha a freguesia dele. Compreende? Sim ou não? Mas não, ele não queria mais aquela vida. Ele não queria voltar mais para aquilo que ele viveu no passado. Então, a Bíblia fala aqui que a partir daquele momento que ele recuperou a visão, as últimas palavras desse texto diz assim: ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Você vai voltar lá para o cantinho, pegar aquela cobertinha, ir lá no teu cantinho e viver a mesma situação? Aonde havia amargura, onde havia mágoa, onde havia tristeza, aonde havia indiferença com a vida com Deus, porque, no meu entender, uma das coisas mais tristes que existe hoje em dia, gente, são pessoas que acharam que alcançaram já o limite máximo da sua espiritualidade, e que Deus não tem mais nada para ela. Talvez você está aqui e você pensa que vida com Deus, vida espiritual, apenas se resume em frequentar uma igreja ao domingo. Não. Vida espiritual, vida com Deus, encontro com Deus, é muito mais do que frequentar a igreja ao domingo, como um compromisso religioso. Vida com Deus é algo pessoal, é algo íntimo, algo pertinho de você. É aquilo que te dá alegria de ler a palavra de Deus. É aquilo que te dá alegria e prazer de orar. É aquilo que te dá alegria e prazer de estar na casa de Deus, de estar com a família de Deus. Isso move, isso motiva. Você precisa seguir Jesus pelo caminho. Não deixe mais voltar naquela situação. Eu conversava com um senhor e ele se queixava lá na casa dele: pastor, é tanto problema, tanta dificuldade. Eu passo as noites em claro aqui na minha sala, no sofá. Eu tenho esse cantinho no sofá aqui. Aqui eu passo as noites aqui em claro, chorando, lamentando. E aquele sofá, no lugar onde ele sentava, até era meio afundado. Parecia que tinha uma mancha mais escura, um desgaste no tecido ali. Porque ali era o ponto de sofrimento dele. Ali era o local da melancolia. Ali era um ambiente onde ele levantava o seu sofrimento como troféu e falava: como eu sou sofredor, como eu sou um coitado, como eu sou um pobrezinho. E ficava ali se lamentando. Eu falei para ele: rapaz, já que você vai passar a noite em claro, então passa orando. Passe orando. Você fica fazendo o quê? Eu fico aqui lamentando. Então eu comecei a orar. E aí ele começou a orar, de repente, com pouco tempo, com alguns minutos, e foi indo. Hoje ele está liberto, está livre de depressão, está livre de medicamento. A vida dele foi restaurada. Aquele canto daquele sofá era o caminho de maldição e de sofrimento na vida dele. E teve um fim. E Jesus quer pôr um fim no teu canto de sofrimento.